Olá, muito boa tarde. Meu nome é Raimundo Souza, eu sou um dos sócios do ILGC e quero agradecer a você que está nos acompanhando, que está logado agora e que está nos acompanhando dos mais diversos locais do Brasil. Nós temos a satisfação de poder contribuir com as organizações brasileiras, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, levando conhecimento e expertise para melhorar os seus resultados. Nós vamos ter a oportunidade de acompanhar durante os próximos 50, 60 minutos uma experiência muito rica de um dos nossos sócios e consultores que atua na área de viagens e turismo, ou seja, o segmento de viagens e turismo. Eu quero, portanto, dar boas-vindas a vocês e vou passar a palavra para o Mark, que vai conduzir essa viagem e essa conversa com vocês. Ao final da nossa apresentação, esse material será disponibilizado num diretório, vocês terão acesso, e nós vamos estabelecer uma relação de comunicação mais assídua, mais forte com vocês, no sentido de tê-los próximos e também nos sentirmos mais próximos. Muito obrigado uma vez mais a todos vocês e tenhamos uma ótima viagem. Mark, por favor. Então, boa tarde a todos. Então, vamos iniciar a viagem, já que nós vamos falar de viagem e turismo, tá certo? E qualquer necessidade ou as perguntas eu tentarei responder durante a apresentação, tá certo? Ou, se não, nos últimos minutos da sessão, terei a possibilidade de responder. Bom, primeiro vamos falar de cenário e tendência, e sempre sobre o cenário é bom olhar fatos e dados e não ter achismo, tá certo? Então, primeiro é importante ver qual é o panorama econômico, tá certo? Ou seja, de fato, qual é a disponibilidade de recursos, seja para iniciar um negócio, seja para o pessoal viajar, seja uma viagem de turismo, viagem de negócio. Então, primeiro é bom entender que a América do Norte tem um gradiente positivo. Por diversas razões, a economia dos Estados Unidos está melhorando, o fato de passar a exportar petróleo extraído da extração do xisto bituminoso é fundamental, então acredito que vai voltar a ser um pouco o motor do planeta. A China, por outro lado, tem um crescimento menor, mas então vamos entender o que é menor. Menor é 6%, 7% de aumento do produto industrial bruto. Nada mal em relação à Europa, que está numa situação de estagnação já há alguns anos, tá certo? E acredito que não vai sair dessa estagnação nos próximos anos, tá certo? Por outro lado, a América Latina, tá certo? É um pouco dividido, tá certo? Os países da costa pacífica, Colômbia, Chile, Peru, tem um desempenho melhor do que principalmente Brasil e Argentina, tá certo? Você acredita que existe muita notícia sobre a situação do Brasil, tá certo? Então nós não vamos se atender. E infelizmente a África, um pouco um continente esquecido, ainda vai ser atingido em cheio pela baixa do preço dos commodities, tá certo? Então, sobre o Brasil era um exportador privilegiado de commodities, mineral de ferro, soja, etc. E realmente os preços estão caindo. Por outro lado, o preço do petróleo também está caindo, que normalmente é bom. Não é tão bom para a Petrobras, porém para as indústrias, conceitualmente, se existe uma baixa de preço no Brasil, pode até ser bom a baixa do petróleo, consequentemente a baixa do custo da energia. Mas o Brasil, vocês estão sabendo que provavelmente vai haver duas restrições, água e energia.
Se existe estagnação, então provavelmente vai ter um aperto financeiro das empresas, tá certo? Inclusive nas despesas operacionais. A inflação, infelizmente, está em alta e isso tem um efeito deletério sobre necessariamente as classes menos favorecidas, as famosas classes C e D, tá certo? E como esses últimos dias, tá certo, o US dólar tem uma alta, tá certo? E significa que vai haver provavelmente uma redução das viagens de lazer, tá certo? Porque a maior parte das viagens externas são em dólares americanos, se fala em dólar. E, por outro lado, provavelmente as viagens de compra não serão tão afetadas. Sobre o turismo, é bom saber que no mundo o turismo representa 9,5% do produto industrial bruto mundial, o que é bastante. Gera da ordem de 120 milhões de empregos diretos, certo? E mais de 125 milhões de empregos indiretos, certo? De fato, através de um estudo que foi feito, poderia gerar muito mais. Porém, existe o que nós colocamos aqui como nome de entraves, tá certo? Ou seja, para obter um visa, tá certo? Demora, tá certo? Notadamente, por exemplo, nos Estados Unidos ou alguns países. Falta de infraestrutura aeroportuária, não adianta aumentar um fluxo de turistas em algum país, ou mesmo em alguma região do Brasil, porque não tem infraestrutura que pode suportar um novo fluxo de turismo. Então, vamos dizer, os 120 milhões de empregos e o 9,5% do produto industrial bruto poderia ser, vamos dizer, maior se as entraves fossem removidas. Passamos um pouco de tempo, olhei um pouco os números internacionais, tá certo? Principalmente em função que eu diria, da Copa do Mundo, e quero saber qual foi o impacto da Copa do Mundo sobre o turismo no Brasil, tá certo? E aqui vocês estão vendo o número de chegada. E a França é number one, ou seja, ela que mais turistas recebe, da ordem de 83 milhões no ano 2012, são os últimos anos que, pelos de dados, vamos dizer, oficiais. Depois vem os Estados Unidos, a China, etc. E se vocês olharem, por exemplo, Hong Kong, essa que faz atualmente parte da China, tem 23 milhões de turistas, que é tipicamente um turismo financeiro. Por outro lado, infelizmente, se posso dizer infelizmente sem fazer um julgamento de valor, a Tailândia, que tem 22 milhões, uma grande parte disso representa o turismo sexual. E se vocês estão vendo, a Arábia Saudita está certo que recebe 14 milhões de pessoas, ligada tipicamente a um turismo religioso. E Macau, eu coloquei Macau, está certo que é o top 20, é um turismo de entretenimento. À frente a Hong Kong, então provavelmente são os mesmos turistas que de Hong Kong passa a Bahia, tá certo, para ir jogar e se divertir na cidade de Macau. Mas é interessante ver, tá certo, o quanto, por exemplo, uma praça financeira gera turismo, tá certo, vamos dizer, uma peregrinagem tipo La Meca gera turismo, tá certo, o entretenimento de Macau gera turismo, tá certo. E se está olhando agora para tentar situar o Brasil, em relação aos 83 milhões de pessoas visitantes à França, o Brasil, infelizmente, está nem beirando 6 milhões, está certo? Está certo que houve um crescimento de 10%, se nós compararmos a chegada entre 2010 e 2002, mas mesmo assim, em relação a alguns países da América Latina, o Chile, da costa pacífica, o Peru, também na costa pacífica, o Equador, também na costa pacífica, a Colômbia, na costa pacífica, todos tiveram um aumento muito maior de turismo em relação ao Brasil. Bom, mas enfim, se sempre, quando nós estamos falando de empresa, estamos falando de lucro, de negócio, de dinheiro, tá certo? Então, um pequeno cálculo é olhar quantos turismos entraram, mas também quantos turismos acabaram saindo, tá certo? E qual é o balanço?
eu diria, não em termos financeiros, mas pelo menos em termos de pessoas, inicialmente. E vocês estão vendo que, novamente, a França, ela que tem muito mais turistas entrando do que turistas saindo, ou seja, quando se fala saindo, são franceses que atravessam a fronteira, tá certo? Entrando, são estrangeiros que vêm para a França, isso é o conceito, tá certo? Então, França, Espanha, Alemanha são aqueles que mais geram, vamos dizer, que mais têm um balanço positivo, tá certo? E aqui são os países que tiveram um balanço positivo. E vocês estão vendo que, por exemplo, o Chile, o Peru tiveram um balanço um pouco positivo, mas muito menor em relação à França, à Itália, à Espanha. No Brasil, se vocês estão olhando, o balanço é negativo. Ou seja, tem mais brasileiros saindo do país em termos internacional do que estrangeiros vindo visitar o Brasil. Tá certo? O mesmo ocorre para a Argentina, e se vocês estão vendo, por exemplo, a China tem muito menos turistas entrando do que chineses viajando o mundo afora, o que pode ser explicar. E Hong Kong, é lógico, está certo? Apesar de receber muitos estrangeiros, tem muitos que estão saindo, businessmen que estão percorrendo. Se vocês estão vendo, 23 milhões de pessoas entrando, 85 milhões de pessoas saindo de Hong Kong, tá certo? O que faz um balanço. Em termos de valor, ou seja, o que os turistas gastam dentro dos países que estão visitando e o que os nacionais gastam fora, tá certo? Então, você faz um balanço econômico para ver, bom, puxa, será que o país está ganhando como turismo? Será que o turismo gera dividendos para o país, globalmente falando? Quem está ganhando o top é os Estados Unidos. Os turistas estão gastando, inclusive os turistas brasileiros estão gastando bastante. Vocês estão vendo que gera finalmente 73 milhões, aliás, bilhões aqui de dólares de lucros se se faz o balanço financeiro. Depois vem Macau, provavelmente o pessoal gasta muito nos cassinos e outras diversões, está certo? A Espanha, a Tailândia, infelizmente, para o turismo sexual e assim por diante. Hong Kong também, apesar de ter muitos chineses saindo de Hong Kong, o balanço financeiro é um balanço positivo, ou seja, os turistas, que são em número muito mais reduzido de 23 milhões, em relação aos 85 milhões de chineses de Hong Kong que saem, finalmente os turistas acabam gastando mais e deixando um lucro de 17 milhões para a entidade de Hong Kong. E assim vai a Grécia, a França, etc. E se nós olhamos agora o Brasil, vocês estão vendo que o Brasil tem um balanço bastante negativo. Aliás, isso aparece até nos jornais, está certo? Apesar de ter um número, a diferença de, vamos dizer, de visitantes, entre os visitantes e os brasileiros que vão viajar no exterior não ser tão grande, os gastos no exterior são muito grandes, dando um déficit financeiro da ordem de 19 bilhões de dólares. Tá certo? O pior é a China, mas não tem muito problema, porque a economia vai bem. Vocês estão vendo que a Alemanha também, ela atrai pouco, e os alemães é uma região, vamos dizer, talvez a região da Europa que tem o melhor desempenho, vamos dizer, financeiro em todos os sentidos. Os alemães estão gastando muito no exterior. Uma coisa que eu achei interessante, foi feito um estudo. Na apresentação, vocês estão vendo, sempre fiz questão de mencionar a fonte. De tal maneira, vocês têm bastante documento para ter vasculhar. E aqui foi um pouco um estudo de competitividade dos países no mundo, tá certo? Em relação a diversos, vamos dizer, critérios, tá certo? Então, por exemplo, a dificuldade de as regras para entrar,
vamos dizer, a burocracia. Vocês estão vendo que o Brasil é muito mal, está na posição 119, tá certo? A consciência, vamos dizer, sobre o meio ambiente não está tão mal, 30. Problema de segurança, tá certo? 73, em relação ao rating, tá certo? E assim por diante. Mas porque uma coisa interessante, no caso do Brasil, o Brasil é número 1 em termos de recursos naturais. E o fato de ser número 1, finalmente, não é aproveitado para atrair turistas estrangeiros no Brasil. Eu estou falando aqui de parques nacionais, de faunas diversas, de cultura diversa, temos cidades históricas extraordinárias, ou seja, o Brasil tem um potencial de atrair um tipo de turista que não é nada explorado, notadamente porque não tem infraestrutura. Vocês estão vendo aqui em vermelho, anotei a infraestrutura terrestre, ou seja, as estradas, etc., está na posição 129. Também o Brasil, apesar de não ser um país, vamos dizer, dos países mais desenvolvidos em termos de custo, o Brasil é caro, está na posição 126, está mais barato, pouco mais barato do que a Austrália, é mais barato do que a Alemanha, não é nem sequer o mesmo nível do que a Alemanha, mas vamos dizer, então é chocante um pouco ver a situação do Brasil e principalmente não ver as possibilidades que existem para ser explorado. Tá certo? E aqui vocês estão vendo o índice de competitividade geral. Então, o melhor país é os Estados Unidos, depois vem Canadá, Barbados, Panamá, México, Costa Rica e Brasil, que está na posição 7, tá certo? Notadamente em função de ter recursos naturais e muitas coisas que poderiam ser exploradas e que não o são. Vamos, os números, infelizmente, mostram isso. Eu, pessoalmente, tenho uma irmã que trabalha, vamos dizer, no setor de turista, certo? E ela está me dizendo que, por exemplo, propagando na Europa sobre, vamos dizer, possibilidade de visitar o Brasil é muito raro. O que houve um ano no Brasil ou na França, acho que alguns anos atrás, mas fora disso, o Brasil não participa das feiras de turistas na Europa para realmente aproveitar o seu potencial, notadamente em cultura, em diversidade da fauna. Bom, então aqui é mais para ver um pouco, eu diria, a situação, tá certo? Então o Brasil é número 7 nas Américas, esqueci de avisar isso, é número 51 no total, tá certo? Acabou subindo uma posição em relação ao ano 2011. Esse tratamento de dado é feito anualmente. Como você vê, é realmente o número 1 em termos de recursos naturais, tá certo? E recursos culturais. Porque, bom, ele tem as cidades, vamos dizer, coloniais, é uma coisa importante, tá certo? Tem bastante áreas que estão protegidas, difícil de acesso. Eu mesmo tenho muita dificuldade, às vezes, para acessar os parques nacionais, nem sequer estrada tem, tá certo? O problema também precisa proteger a fauna, que não é verdade. Um dos grandes problemas é a infraestrutura, notadamente as estradas, os portos, está certo? Como se chama? Railroad, as linhas férreas, está certo? Inclusive os aeroportos, está certo? Não tem competitividade de preço. Isso também é um grande handicap para o Brasil. Outra coisa, saindo um pouco da parte internacional, se eu estou olhando o negócio, é a vinda da internet, tá certo? Então, realmente, existem as agências, nós vamos ver, tá certo? Mas hoje em dia, se eu estou olhando a internet, eu posso, através do Booking.com ou TripAdvisor, reservar mais ou menos qualquer hotel em qualquer lugar, inclusive do Brasil. Do mundo, com certeza. Submarino Viagem. Decolar permite de
resolver, eu quero ir de avião, eu quero viajar, ou seja, através das ferramentas, inclusive ferramentas ao nível de iPhone, tá certo? Travel Smart, Magic, Kayak. Se você aluga um carro no Brasil e está um pouco perdido, o Waze permite, vamos dizer, pelo menos resolver o problema, não no bush, não nos parques nacionais, mas na cidade você vai chegar com certeza no seu hotel. Ou seja, a internet mudou, ou pelo menos pouco a pouco está mudando a maneira, vamos dizer, talvez, dos turistas, dos clientes, ver viajar, tá certo? Ter como viajar. E a respeito disso, são os dados, vocês estão vendo que os dados não são muito recentes, mas sempre fiz questão de pegar os dados oficiais, tá certo? Que são sendo através de levantamento estatístico, e vocês estão vendo o crescimento vamos dizer, de reserva de passagem, reserva de hotéis, reserva de viagem, feita através de ferramentas online pelo próprio turista, certo? Chega a quase 40% no caso dos Estados Unidos e da Europa. Estamos na ordem de 23% em 2011, na Ásia e na Ásia Pacífica, e a América Latina está um crescimento bastante grande, chegando da ordem de 18%. Mas estamos falando de 2011. Provavelmente em 2014 as tendências devem ter se confirmado, então se eu estou olhando a curva, o Brasil hoje deve estar na ordem de 25% a 30%, vamos dizer, dos clientes utilizando o booking online para qualquer coisa ligada ao turismo. Isso é um dado fundamental para os negócios, tá certo? Não adianta. Aqui, já que falamos da parte internacional, tá certo? A internet sendo realmente mais tanto válido para o Brasil como a internacional. Uma coisa que ficou, que eu coloquei aqui, existe muito poucos dados disponíveis sobre o turismo doméstico. A própria Embratur, o Ministério do Turismo, estão muito mais interessados ao turismo internacional, porque isso gera dívida, apesar do que, de fato, não gera benefício, gera perda mesmo. Mas, enfim. O pior de tudo é que os dados, por exemplo, turismo do Brasil, chamado 2011-2014, estão somente dados até 2009. Então, não sei por que o título é 2011. Mas, enfim, significa que a cultura de ter dados e fato, a cultura de ter indicador, não existe ao nível, vamos dizer, eu diria, do país, e ainda menos ao nível do turismo. E quando vocês querem montar uma empresa ou querem atuar dentro de um determinado segmento, ou fazer um determinado investimento, como eu tinha dito no início, precisa ter fato e dados, e não achismo. Eu acredito que, eu penso que, tá certo? O Brasil está com 9,2% em relação ao produto interno bruto, porém não é totalmente comparável com o 9,5%, porque aqui se trata de atividade direta, indireta e as induzidas, tá certo? A contribuição direta propriamente dita é somente de 3,5%. Existe da ordem de 17 mil agências de turismo cadastradas e da ordem, pelo menos até acho que 2012, 2013, 835 mil leitos e com uma taxa de ocupação de 70%. Aqui estamos falando de hotéis e flats na cidade. Não se trata aqui de hotel fazenda ou coisa desse gênero. Aqui uma ideia sobre o Brasil Turismo dos desembarques de voos nacionais, está certo? Vocês estão vendo que é crescente. Houve um crescimento relativamente espetacular entre 2008 e 2012, que está ligado ao acesso da classe D e C às viagens, vamos dizer, de avião ao nível nacionais. Isso é fato. Infelizmente, a inflação vai corroer o poder aquisitivo dele.
E uma coisa que coloquei aqui sobre o Brasil a respeito da Copa FIFA, tá certo? Porque o governo lançou o balanço da Copa, tá certo? 1 milhão de turistas estrangeiros, 95 desejam voltar ao país e 37 foram os municípios visitados. Mas eu acabei olhando a taxa de ocupação, supondo que os visitantes não vinham visitar suas famílias, está certo que tem muitos viajantes que talvez têm familiar aqui no Brasil, italiano, alemão, francês, espanhóis, português, está certo? Porém, se você está olhando a taxa de ocupação de 2014, ela é menor nos hotéis, está certo, na cidade-sede aqui, do que a taxa de ocupação em 2013. Então, eu tenho pessoalmente um pouco de dúvida sobre os números divulgados. Foi feito através do próprio Senac, que gera isso, está certo? Uma ideia, estou falando aqui dos hotéis, está certo? Como a cidade-sede vão desempenhar em 2015, está certo? E vocês estão vendo que a cidade que vão melhor desempenhar, aqui, bom, está dividida em 3 escalas de hotéis, tá certo? Os hotéis econômicos, os hotéis médios e os hotéis de luxo, tá certo? Se eu estou olhando os hotéis econômicos, que de fato correspondem à maior parte da população brasileira, tá certo? Não estou falando dos turistas estrangeiros. Poucos dados disponíveis, se vocês estão vendo aqui nenhum. Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo realmente vão emplacar, vão fazer bem. Os outros, Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre e Salvador, provavelmente vai ter uma taxa de ocupação abaixo do esperado. Sobre os hotéis da categoria mediana, tá certo? Só Fortaleza, o sol, as praias, tá certo? A beleza natural de São Paulo. O resto, provavelmente, mais ou menos, não se sabe muito bem, mas normalmente relativamente negativo, tá certo? Bom, se nós estamos olhando o turismo, eu coloquei, de fato deveria ter colocado do turismo social às viagens de negócio, tá certo? E o turismo social é uma coisa muito interessante, tá certo? De fato, viajar em grupo, estamos falando aqui das classes menos favorizadas do brasileiro, tá certo? Gosta de viajar em grupo, é uma forma de fortalecer os laços de sociabilidade. Eles vivem normalmente em regiões populosas, tá certo? Onde o grito do vizinho é escutado nas casas ao lado, tá certo? Viaja com frequência, normalmente fim de semana, pequenas distantes. Fica hospedado na casa de amigos ou continua dormindo no ônibus, tá certo? De tal maneira a reduzir os gastos, tá certo? Viagem de ônibus, tá certo? E viagem com os organizadores que são totalmente informais, tá certo? Provavelmente ele tem acesso à internet, tá certo? Faz um pouco de propaganda local, distribui na padaria, no bar, tá certo? Alguns panfletos que eles estão imprimindo, tá certo? Normalmente são parte que faz parte das relações dos turistas, e essas pessoas dentro dos dados que aparecem divulgados na internet, eles desconhecem totalmente os pacotes turísticos em formato econômico que existem no mercado. São realmente pequenos organizadores, são pessoas normalmente que moram lá, ou moram na favela, ou moram num bairro, vamos dizer, de classe C ou classe D, e organizam e ganham um pouco de dinheiro fazendo essas coisas. Tá certo? Infraestrutura não tem. Tem provavelmente um computador, tá certo? E faz as reservas diretamente, aluga um ônibus, e a coisa vai assim. O outro lado, entre, vamos dizer, o turismo social, existe depois as famosas agências de viagem corporativa, tá certo? Que atendem normalmente as grandes empresas, tá certo? Que são viagens de negócio, e a Associação Brasileira de Agências de Viagem Corporativa tem 30 associados,
se vocês estão vendo, tem 302 postos de serviço avançado, ou seja, são as empresas disponibilizam, vamos dizer, as agências de viagem disponibilizam para as empresas funcionários das agências localizados nas próprias empresas para poder emitir bilhete, emitir passagens aéreos internacionais, inclusive para famílias dos executivos, está certo? Alugar carro, alugar hotéis, está certo? Alugar diversões, está certo? Alguns dados setoriais de 2014, está certo? Isso, os números, acredito, que são fiáveis. Houve um aumento de 14,4% de crescimento em termos de faturamento desses 30 associados. A quantidade de bilhetes aéreos emitidos é estrondosa, 3 milhões de bilhetes emitidos, aéreos emitidos, quase 10 milhões de bilhetes em voos nacionais, está certo? Mais de 9 milhões de noites, ou seja, de permanência em hotel, está certo? 1.400.000 vendas de locação de carro, está certo? E vocês estão vendo, coloquei em vermelho, tem também, isso cuida normalmente de eventos, está certo? Ou seja, quando as empresas fazem um evento, quando a empresa faz um evento, eles acabam também cuidando disso, está certo? Eu coloquei aqui alguns dados, não vou passar muito tempo para não me expandir, mas existe uma infraestrutura de tecnologia de informação ligada a essas empresas, tá certo? Que é o GDS, o sistema de distribuição, você está vendo aqui os nomes do GDS usado. A maior parte utiliza uma só plataforma, tá certo? Que normalmente é o SAMO, que ocupa 40% do... Existe também a noção de back-office, ou seja, tem todo um sistema. O back-office permite notadamente de fazer o self-booking, ou seja, as pessoas deixam de ter um contato falado por e-mail ou por telefone com uma agência corporativa e elas mesmas, através de ferramentas informáticas, lembra-se da internet, faz a própria de reserva, tá certo? Que mais lhe convém, abrindo, vamos dizer, através do self-booking, todas as possibilidades possíveis e imagináveis que atendem, vamos dizer, o viajante de negócio, que ir em qualquer lugar, desde Manaus até Rio de Janeiro, Nova York, Miami, etc. Tá certo? Só para vocês verem, é uma área absolutamente que tem dados, porque são empresas que têm que ganhar dinheiro, consequentemente tem que ser gerido por indicador. Aqui vocês estão vendo o market share das empresas de aéreo doméstico, market share das empresas de aéreo internacionais, tá certo? Vocês estão vendo que aqui ela faz até um benchmark, hein? A quantidade de bilhete emitido pelas agências corporativas que faz parte da associação, as 30 agências, em relação, por exemplo, àquele que teve o melhor desempenho no mercado, tá certo? Então sempre é um benchmark em bilhete e em valor, tá certo? Aqui são as hotelarias e aqui isso mostra que realmente os dados ligados ao fato de que em 2014 os hotéis foram uma taxa de ocupação menor, faz sentido. Vocês estão vendo que aqui venderam menos em termos de venda propriamente dito e principalmente em termos de valor. Provavelmente os executivos que viajam acabaram sendo obrigados, tá certo? Porque normalmente eles não fazem isso por conta própria, a fazer um downgrading do hotel que estava acostumado a usar, tá certo? Aqui as locadoras de automóveis, tá certo? Você também estão vendo que as vendas foram menores, ou seja, curiosamente viajaram mais do ponto de vista aéreo, mas alugaram menos carro e utilizar menos hotéis, tá certo? E aqui uma coisa, foi feita uma pesquisa, apesar da pesquisa ter sido dito que ela envolve qualquer turista, de acordo com as respostas, julguei que se tratava mais de executivo em viagem de negócio, tá certo?
e vocês estão vendo que 26% e meio faz as reservas de hotéis através de agentes de viagem da empresa, que pode ser realmente os agentes corporativos, posto avançado. Porém, alguns vão diretamente em site de hotel, então a internet, tá certo? A secretária ou assistente, eu não sei, pode ser tanto a internet como a viagem corporativa, tá certo? O departamento de viagem da empresa pode ser viagem corporativa, e depois o site de viagem que é a internet, central de reserva, internet. Vocês estão vendo que se vocês estão somando 20% mais 9 mais 8, 40% da reserva é feita através da internet. E aqui uso, só para mostrar, uso de reserva de hotel, da Decolar, da Booking.com, da TripAdvisor, Hotels.com, Expedia, tá certo? Finalmente, aqueles que conhecem, que estão sabendo que existe, e aqueles que usam, tá certo? Somos nos que se refere à reserva de hotel, tá certo? Eu coloquei aqui o slide mostrando a tendência de cada vez mais usar a internet, tá certo? Uma coisa que também achei interessante na pesquisa é a respeito do que mais irrita os viajantes. O que mais irrita os viajantes é a sujeira, a demora no atendimento, que tipicamente é um problema de processo, ou seja, o processo de atendimento, o check-in, o check-out, atendimento ineficiente. Também, normalmente, pode ser tanto o problema de processo como o problema de pessoa. As pessoas despreparadas, as pessoas não falam inglês, não entendem, não conhecem bem os processos, ou o processo é demorado. Pior é atendimento descortês, fila no hotel, você chega, tá certo? Eu coloquei aqui em vermelho, tipicamente, problema de processo e problema de pessoa, eventualmente uma falta de estrutura em tecnologia de informação. Tá certo? As etapas mais chatas do processo de hospedagem. O check-out, mas isso é típico. Né? Você tem uma pessoa ou duas pessoas que estão no balcão, tá certo? Tem uma fila de 50 businessmen que todos saem mais ou menos na mesma hora e tem que esperar. Tá certo? O check-in também não é um bom processo. E a própria reserva, porém, numa porcentagem muito menor. Como comentar, está escrito a hotelaria brasileira é cara para o que oferece. Voltar ao estudo da parte internacional, onde o Brasil é visto como uma opção turística cara, e a hotelaria de negócios brasileira poderia ser mais leve, mais moderna, tá certo? Mais personalizada, e como serviço e processo desburocratizado. Tá certo? O que importa finalmente nos hotéis? A cordialidade das pessoas. As pessoas, isso é fundamental. Você volta no hotel se você foi bem recebido, se você foi bem atendido pela equipe toda. E o segundo ponto é a internet, tá certo? Aqui está falando gratuidade da internet, mas o que importa é a velocidade da internet, a disponibilidade, tá certo? De tal maneira que as pessoas podem fazer um negócio sendo no hotel. As facilidades. Então, eu coloquei aqui, vocês estão vendo, pessoas, tá certo? Tecnologia de informação e processo, tá certo? Os processos, facilidade, agilidade, disponibilidade de serviços, por exemplo, 24 horas. É um problema de processo. Com certeza existe para todos os hotéis, não aquele que estão no meio, vamos dizer, do nada, tá certo? Eles mesmos têm que oferecer. Mas quem está na cidade é factível oferecer um room service 24 horas por 24, o que não é sempre o caso. Aqui vão as estratégias de implementação, tá certo? Para quem quer abrir um negócio. Primeira coisa, levantar dados. Né? Senar
saber onde estamos, puxa vida. O Brasil, tecnicamente, talvez não está na situação econômica melhor, porém, eu poderia eventualmente atrair turistas estrangeiros em função das suas belezas naturais, sítios históricos, tá certo? Já que eu sou o primeiro do mundo dessa tendência. Coisas que não são exploradas. Tá certo? É importante usar corretamente os fatos e os dados levantados. Eu reproduzo aqui o que o governo divulgou e o que um levantamento mais, vamos dizer, técnico em termos de ocupação, está se mostrando que a coisa não são iguais. Tá certo? Então, sempre tem que não somente usar, mas verificar. Quando se abre um negócio, há que olhar aos clientes, a demanda, tá certo? Então, aqui há que definir finalmente qual é o segmento que eu quero atender, tá certo? Então, primeiro, geografia, tá certo? Qual é a fronteira, qual é o setor, onde eu quero atuar? Eu quero atuar na cidade de São Paulo, quero atuar no Tocantins, quero atuar, por exemplo, num determinado parque nacional, tá certo? Olhar os climas, tá certo? Olhar as fronteiras populacionais. Eu quero atuar sobre que tipo de pessoa? Masculino, feminino, pessoas de idade, tá certo? Eu estou pensando não sei, estão falando da melhor idade, não sei se é a melhor idade, mas enfim, pessoas da terça ou quarta idade, tá certo? Os casados, os solteiros, tá certo? Existem algumas redes de hotéis tipicamente para solteiros. Eu estou pensando mais em viagem de família, etc, etc. Vocês estão vendo qual é a educação. Se eu faço ofereço um determinado pacote, tem que ver o que eu estou visando, qual é o tipo de pessoa que eu estou visando. Nem todo mundo vai ser interessado em visitar, talvez, alguma cidade histórica, com visita a museu, etc. Tá certo? Renda, e assim por diante, tá certo? Estilo de vida, atividade, características de personalidade, preferência, padrão de comportamento. O pessoal, a maior parte, eu diria, muitos vão a Miami para fazer compras, então tem compra por impulsão, está certo? Ou por preferência, ou por marca, é bom saber isso, tá certo? Número de idade comprada, frequência, hábitos em relação à mídia, padrão de consumo, está certo? E assim por diante, ou seja, definir, abrir um negócio e definir o tipo de consumidor, de cliente que vocês querem atingir. Tá certo? Segmento oferta. Que tipo de turismo vocês vão querer oferecer? Tá certo? Aquelas, como se chama, não são quadrados, são que estão em cor, como eu poderia dizer, laranja, são laranja, tá certo? Sou eu mesmo que adicionei em relação que o turismo sexual, que eu suponho que o pessoal não colocou, o turismo religioso. Quando nós falamos do turismo social, muito do turismo social está ligado a um turismo religioso. Se vocês vão, por exemplo, na cidade onde tem a Nossa Senhora, que foi como Aparecida, vocês vão ver que existe realmente muito turismo social que é turismo religioso. Tá vendo? Então, o turismo religioso é um pouco ligado ao turismo social. E tem aqui todos os tipos de turismo: ecoturismo, turismo rural, turismo náutico, turismo de esporte, turismo de pesca, turismo de sol e praia, tá certo? Então, há que saber, há que definir o que vocês vão oferecer, tá certo? Para não fazer uma coisa que não tem, como eu diria, DNA. Faz um pouco de tudo, mas não faz nada, talvez, bem. Para fazer bem, tem que, vamos dizer, talvez se especializar. Talvez não, com certeza. Precisa ser competitivo, tá certo? Então, tem que ter um produto adequado para o segmento de público adequado. Não vou oferecer, por exemplo, turismo de pesca
para uma classe de turismo de pesca, por exemplo, na fronteira com a Bolívia, tá certo? Onde realmente lá no Rio Paraguai tem um turismo de pesca, só que custa, para quem está morando no Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou São Paulo, custa para ir até lá. Se posicionar, o posicionamento correto, ter diferencial competitivo. Se tem concorrente, vocês vão ter negócio se você tem um diferencial competitivo que atrai os clientes, que faz com que o cliente vão, vamos dizer, na sua agência ou vão contatar você através da internet ou através do seu site, porque o seu site tem um diferencial competitivo. O preço tem que ser adequado, eu coloquei aqui competitivo, mas adequado ao produto, adequado ao segmento do público. A forma de comunicação, como vocês vão se comunicar? Que tipo de propaganda? O marketing é a alma do negócio. Se vocês não fazem marketing, e se o concorrente, mesmo tendo um preço não competitivo, talvez não ser tão diferencial, mas faz um marketing, tá certo? Provavelmente ele vai ter sucesso, tá certo? E os canais de distribuição que nós vamos ver no slide seguinte, tá certo? Canais de distribuição, tá certo? Então, se vocês estão olhando lá no topo, é o turista. Então, o turista pode ir diretamente através da internet, por exemplo, no fornecedor primário, ou passa através de uma agência de viagem, ou passa através de uma agência de viagem, a própria agência de viagem contrata operador de turismo. Ou, a coisa que, por exemplo, o turista, tá certo? Contrata uma agência de viagem que trata com um operador de turismo, oferece pacote, e ainda existe uma agência de receptivo, tá certo? Que de fato oferece pacote para o operador de turismo, que oferece pacote para a agência de viagem. Ou seja, tem um intermediário que cada um deles dentro, vamos dizer, da comercialização conceitualmente deve gerar lucro, porém, em função, vamos dizer assim, de turismo de massa, em termos de pacote, eles talvez conseguem ter um preço para o turista melhor para uma coisa que, se vai diretamente, talvez vai custar mais caro. Eu estou pensando, por exemplo, um cruzeiro tipo MSC, provavelmente, se ele vai diretamente na internet, ele vai encontrar um preço que não deve ser muito diferente do que se passa por uma agência de viagem, uma vez que a agência de viagem tem preço rebaixado em função da quantidade. Então, a diferença está aqui. Aqui o turista, que trata diretamente como os fornecedores, ou seja, o transporte, a hospedagem, alimentação, atrativo turístico, outro prestador de serviço qualquer, ele mesmo que elabora o seu produto. Ele faz o seu produto final. O cliente final faz o produto. Ele faz a sua viagem. Enquanto no último caso onde nós vimos, o produto aqui é elaborado pela agência receptiva. A agência receptiva, ou seja, o último elo, vamos dizer, da comercialização, é ele que faz. O produto não vai ser, ou tem pouca possibilidade de ser customizado pelo cliente no caso do último caso, tá certo? E depois tem todos os casos intermediários, onde, vamos dizer, o cliente final pode utilizar uma parte, contratar diretamente, quando ele está num local, ir numa agência de viagem para contratar serviço. Existem todas as possibilidades, mas o importante é segmentar. Qual é o cliente que eu quero atingir, tá certo? E qual é o produto e como eu quero comercializar o produto que eu decidi a oferecer. Aqui alguns comentários sobre as empresas vencedoras. Quem quer montar um negócio, quem tem um negócio, talvez fazer uma análise, tá certo? As estratégias de implementação que nós olhamos aqui, segmento cliente, segmento produto, os diferenciais, tá certo? Utilizar isso como estratégia e verificar qual é a situação da empresa. Fundamental definir e vivenciar a missão, valor e visão, principalmente o valor. Valor deve nortear a maneira de conduzir a empresa.
são coisas permanentes, missão e valor são permanentes, visão não necessariamente. A visão pode mudar. Eu acabei escolhendo uma determinada visão, ou seja, o ponto de chegada, e ao longo da caminhada eu estou pensando do que não é bem isso que eu estou vendo, então vai mudando. E tem que rever, tem que mudar. Precisa investir nos dois pilares principais do mercado de turismo, que é travel e turismo, tá certo? Tecnologia, fundamental. Se vocês estão olhando as agências corporativas, as agências de turismo corporativo, em termos de custo, 50% vai para as pessoas e 50% vai para a tecnologia. Porque tecnologia e rapidez oferece realmente um diferencial, senão por que uma empresa pagaria uma agência se ela tem possibilidade, através da internet, de acessar todos os fornecedores primários? Talvez daqui a alguns anos aconteça. Por quê? É porque ela oferece um diferencial competitivo. O diferencial competitivo, normalmente, é encontrar rapidamente o melhor preço e a melhor qualidade. Através, notamment, da tecnologia e, consequentemente, qualidade das pessoas. Qualidade das pessoas, avaliação de desempenho sistemática, gente. Remuneração variável. A coisa vai mal, o salário tem que baixar, porque senão é o que aparece. Minimizar ao extremo os custos fixos. É isso que faz o turismo social. Não tem custo fixo. Não tem porque o computador ela usa de qualquer maneira. Porque a impressora ela usa de qualquer maneira. Tá certo? Então ela não investiu nada. Tudo é feito na casa dela. Tá certo? E a internet, de qualquer maneira, o filho que ela tem, tá certo? Está ligado à internet. Então ela faz tudo pela internet. Ela não tem conceitualmente nenhum custo fixo, nem sequer está ligada à microempresa individual. Tá certo? Não paga nada ao governo, tá certo? Também fundamental aprimorar os processos, tá certo? Sempre olhar como eu posso. Lembra-se do check-in demorado, check-out demorado, tá certo? E preservar uma coisa que é preservar a carteira de cliente. Consegue um cliente, tem que preservar, tem que encantar, tá certo? A pessoa que é bem recebida num determinado hotel, eu, pessoalmente, não se fala muito, mas só dá para falar de experiência pessoal. Tem um hotel, que é um hotel Ibis, em Buenos Aires, que eu frequentava quando a situação econômica da Argentina e da empresa que estava na Argentina era péssima, mas eu era recebido como se eu fosse o melhor cliente da Ibis do mundo. Tá certo? E voltei com prazer, tá certo? Eu estava sendo encantado num hotel, eu diria médio, que é confortável, tá certo? Mas eu estava sendo encantado pelo recebimento na recepção. Aparece aqui, beleza, falei, mas está faltando coisa, tá certo? Então, as empresas vencedoras, elas têm disciplina. Isso é uma coisa fundamental, ou seja, tem regras, tem processo a seguir, segue. Obsessão pelo cliente. O cliente deve ser o centro das preocupações, tá certo? Não adianta dizer, é o único que traz energia vital para a empresa, é o único que dá dinheiro. Todo o resto é sair de dinheiro. Qualquer outra coisa, é só o cliente que paga, tá certo? Então, obsessão pelo cliente. Criatividade e tem que ter meta, visão ambiciosa, tá certo? Então, os três pilares, pessoas, tecnologia e processo. Agora, precisa liderança, tem que ter um líder para, vamos dizer, gerenciar as pessoas, tá certo? Avaliar as pessoas, fazer avaliação de desempenho, tá certo? Para poder investir na tecnologia correta, para sistematicamente melhorar os processos, para garantir que haja disciplina. O líder tem que ser obcecado pelo cliente, tem que ter criatividade, as metas que ele vai fixar, a ambição que ele vai fixar, tá certo? Tem que ser meta ambiciosa. E fazer, tem que executar, não adianta. Tudo que está colocado aqui é no papel, mas o papel tem que se transformar em ação, tá certo?
em fazer, tá certo? Isso é o diferencial das empresas vencedoras, tá certo? E aqui algum contato, tá certo? O meu em particular, e depois também do Raimundo e da ILGC. Eu acho que eu, no tempo, deixei 5 minutos. Se houver alguma pergunta ou alguma dúvida, estou à disposição. Não entendi. Já finaliza? Pode guardar um pouquinho. Mas eu aguardo. Você não tem alguma pergunta? Vai lá, vamos ver. Bom, acredito que se houver, aliás, alguma pergunta, no último slide aparece o meu e-mail, ou o e-mail da própria ILGC. Então pode fazer pergunta, terei um prazer em responder. E de qualquer maneira, para mim foi um prazer, ao mesmo tempo, preparar e poder divulgar um pouquinho dos dados e da minha experiência em relação ao turismo internacional e o turismo nacional, tanto como tendo trabalhado em agência de turismo corporativo, quando tenho uma irmã que trabalha no turismo realmente de classe alta, tá certo? Ela faz visita guiada no Egito, na Líbia, ou fazia na Líbia, na Grécia, tá certo? E eu mesmo, pessoalmente, como turista, visitei o Brasil. E realmente o Brasil tem um potencial extraordinário que não é aproveitado. Então, uma boa noite a todos e obrigado pela participação.